Olá, queridos catequistas, eu sou Giovana Farias e esse é o Catecast, o podcast do catequista. O 26º encontro, os sacramentos, sinais do amor de Deus. Nosso encontro de hoje vai falar sobre os 7 sacramentos que a gente bem conhece e que a apostila já traz bem no início, que é o batismo, a crisma, a Eucaristia, a penitência, a unção dos enfermos, a ordem e o matrimônio. O Papa Paulo VI, ele fala para nós que os sacramentos, eles alimentam, fortificam e exprimem por meio de palavras e coisas a nossa fé. Os sacramentos, eles foram instituídos pelo próprio Jesus Cristo e confiados à Igreja. Porque Cristo é quem institui a Igreja para nela deixar a salvação. E a Igreja, ela vai nos salvar, ela salva através justamente dos sacramentos. Então a Igreja, ela é o sacramento universal da salvação. É a Igreja que salva, justamente porque a Igreja é o próprio corpo de Cristo, né? Cristo é a cabeça e a Igreja é o corpo de Cristo e é Cristo que salva. E quando a Igreja nos toca, é o próprio Cristo que nos toca. A Igreja é como um braço de Cristo que nos alcança. Então, quando nós somos alcançados pelos sacramentos, é o braço de Cristo que nos alcança. É uma forma da nossa salvação, é de nos salvar, justamente porque a Igreja é essa portadora e administradora da salvação. Jesus, ele foi instituindo os sacramentos e entregando os sacramentos aos apóstolos, que foram entendendo esses sacramentos aos poucos. Tanto que vocês podem observar aí na apostila que na frente de cada uma das citações e do sacramento, ele vai dizer em que parte é que está aquilo ali na Bíblia, onde foi que Jesus instituiu aquele sacramento, né? É até bom dar uma olhada com os crismandos, pedir que eles procurem e vejam que foi durante a vinda de Jesus que ele foi instituindo os sacramentos, confiando os sacramentos à Igreja justamente para ser um canal de salvação para nós. Os sacramentos, eles têm uma característica de serem uns sinais visíveis do que é invisível. Então, assim, os sacramentos, eles são sinais visíveis, porque o ser humano, ele é formado de corpo e de alma. Então, assim, ele passa do visível ao invisível. Então, é um sinal visível de algo invisível que está acontecendo ali. Por exemplo, no batismo, nós temos a água, que é visível, né? E a fórmula, né? A matéria e a fórmula. A matéria é a água, a fórmula é o que o padre diz: eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então nós temos esse sinal visível, que é a fórmula e a matéria, para algo invisível que está acontecendo ali, que é a criança, a pessoa que está sendo batizada, a criança que está sendo batizada, morrendo para o mundo e renascendo para Deus, se tornando filho de Deus e fazendo parte da comunidade, do corpo, que é a Igreja, né? Então, assim, a gente vê esse tipo de sinal visível de algo invisível que está acontecendo quando Jesus, por exemplo, cura o cego com cuspe. Jesus poderia simplesmente curar sem nenhum gesto, sem nenhum sinal visível. Mas quando ele vai curar o cego, ele escolhe cuspir no chão, fazer a lama, ali passar no olho do cego como um sinal visível da cura que aconteceu para que o cego voltasse a ver. Sem esse sinal visível, né, o que é invisível não acontece. Então, para que o batismo de fato aconteça, né, é preciso existir a matéria e a fórmula, que é a água, e eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Na Eucaristia, né, a gente pode ver o padre que celebra, que é a fórmula, a matéria é o pão e o vinho, né? Justamente porque é necessário que, para que a gente consiga
alcançar com o nosso intelecto, alcançar com a nossa alma as coisas invisíveis que acontecem na alma, é preciso que passe pelos nossos sentidos. Uma coisa bacana também de a gente falar aqui é que o sacramento, ele é um sinal que assinala e realiza aquilo que ele assinala. Ou seja, o sacramento ele age ex opere operato, ou seja, pela força do próprio rito. O que isso quer dizer? Que o sacramento ele vai agir e vai ter validade independente da santidade do ministro. Por exemplo, não importa se o padre é o maior pecador do mundo, se ele ali estando em persona Cristo, ele celebra o rito da Eucaristia conforme tem que ser, independentemente da intenção dele, a intenção dele não conta. O que conta ali é a intenção do próprio Cristo. Então, independe da santidade do padre que está celebrando. Se ele celebra o rito de acordo com o que o rito a Eucaristia ela é válida, né? O sacramento ele existe e pode acontecer. Então, não depende. Isso é bem bacana de vocês levarem para os crismandos. O mesmo exemplo vale para nós. Por exemplo, eu comungo Cristo em pecado mortal. Aí o sacramento não vale? Não, eu comunguei o Cristo, continua sendo Cristo, é Cristo em mim, mas o sacramento ele não tem o efeito porque eu não tenho a disposição para aquele sacramento. Porque é óbvio que a graça ela sempre vai me alcançar, porque Deus é bondoso e misericordioso, mas eu preciso colaborar com a graça. Então, é bacana a gente falar sobre esse exemplo. Tanto do que independe do pecado do padre, como do meu próprio pecado. Cristo não vai deixar de ser Cristo Eucarístico por causa da minha infidelidade. Outra coisa que a gente pode falar sobre isso, e que a apostila bate também muito nessa questão, é que os sacramentos, eles nos acompanham durante toda a nossa vida. A alma vai crescendo e o Cristo vai se formando em nós. No batismo, por exemplo, o batismo que nos faz renascer, que nos dá uma vida nova, nos torna filhos de Deus, herdeiros do céu, que a gente morre aqui para o mundo e renasce para Cristo. O batismo acontece para nós geralmente quando é criancinha, bebezinho, já fazendo parte da igreja, né, do corpo de Cristo, da comunidade. Depois nós temos a crisma, né? Que aí é quando eu já atinjo uma maturidade, né? Uma maturidade na fé. É um sacramento que dá ao jovem o dom do Espírito Santo, a maturidade espiritual, a força para viver e testemunhar a fé, né? A Eucaristia, né? A Eucaristia é o Cristo que nos dá pela Eucaristia o pão do céu, né? Que é remédio, que é sustento para a caminhada, que nos garante a vida eterna. Então, né, quantas vezes na nossa caminhada, no nosso dia a dia, nós precisamos da Eucaristia, que é esse alimento para a alma, do mesmo jeito que a gente tem o pão de cada dia, que é o alimento do corpo, nós temos a Eucaristia, que é o pão do céu, o alimento da alma, né, que nos acompanha durante a nossa vida inteira. Nós temos também a confissão, né, que pelo sacramento da penitência nós temos o remédio que cura a alma. E é interessante falar que a confissão ela é um sacramento de cura também, né? Ela é um sacramento de cura que limpa a nossa alma, que nos faz, que nos dignifica para nos aproximarmos de Jesus. E também é uma arma poderosa na luta contra o inimigo, nessa luta pela santidade, por chegar até o céu, né? E o matrimônio, né, para a vida conjugal. Aí a gente já está passando, a gente passou pelo batismo, passou pela crisma, e aqui no matrimônio já na vida adulta, né? Para uma vida conjugal, Deus nos dá este sacramento para a gente cumprir a missão de marido, de mulher, de pais, né? É um sacramento que dá força, que traz a harmonia conjugal, que nos ajuda a vencer a arrogância, a prepotência, de suportar as intempéries, as doenças, os desempregos, que são coisas que geralmente vêm a abalar os matrimônios, os casamentos. E o
o sacramento da ordem, né? Que é o para a vida sacerdotal. Aqueles que não se casam, se ordenam, se for chamado, se for a vocação, né? Para serem padres, para que atendam a esse chamado vocacional e seja outro Cristo no meio dos homens, né? E nós temos ainda o da unção dos enfermos, né? Que já é no final da vida, né? Ou em caso de doença grave, é Cristo que vem nos acolher por esse sacramento da unção dos enfermos, que também é um sacramento de cura, mas ao mesmo tempo que é um sacramento de cura, é um sacramento que nos prepara para a morte, né? Que perdoa os pecados, que tira o medo da morte. Então você vê que os sacramentos, eles de fato vão nos acompanhando por toda a nossa vida. E é preciso, por isso que é preciso que a gente se prepare para receber bem os sacramentos, para que a gente tenha consciência daquilo que a gente está recebendo. É justamente para que não jogue-se pérolas aos porcos. Quando você estiver recebendo o sacramento da crisma, da Eucaristia, ou da confissão, da unção dos enfermos, você saiba exatamente o que aquele sacramento significa, que efeito ele tem na sua vida, para que a gente possa receber ele de verdade, né? Sabendo, tendo consciência, tendo entendimento daquilo que eles são. A gente pode fazer, só para terminar mesmo, uma pequena distinção, uma pequena divisão entre eles. Os sacramentos da iniciação cristã é o sacramento do batismo, da crisma ou da Eucaristia, né? Já os sacramentos que são medicinais e de cura, a gente tem o da reconciliação, que é a confissão, e a unção dos enfermos, que foi esse último que a gente falou agora, que servem justamente para restabelecer a saúde do corpo, da alma, preparar para a morte, né? E temos, por último, os sacramentos de serviço, que é justamente o sacramento da ordem e do matrimônio, porque eles são sacramentos que estão a serviço da comunidade e da família. Então, assim, esse é um resumo, mais ou menos, do que é cada um dos sacramentos, para que a gente consiga tratar deles bem, discutir bem no meio dos crismandos, tirar as dúvidas que eles tiverem a respeito de cada um dos sacramentos. E é bacana até encorajá-los a ir procurar, como eu falei no início, na Bíblia, aonde foi que foi instituído cada um desses sacramentos por Jesus Cristo e dado a nós, principalmente como esse meio de salvação na nossa vida, justamente porque os sacramentos eles servem para nos salvar. Catequese de Crisma, mais que um compromisso, uma experiência real com o amor de Deus.